Então vamos lá, pessoal. Tá liberado aí, Gil? Tá liberado. Bom dia. Manda para aí. Primeiramente, bom Convidado dia a especial todos, de né? hoje, ele é sobre É um Coreia. grande prazer, uma grande satisfação estar tendo essa oportunidade aqui, né? Hoje nós estamos tão escassos de pessoas que nos ouçam verdadeiramente, né? Eu prezo muito o escutar com o coração, né? É algo que eu carrego ao longo da minha história. A maioria já conhece um pouquinho da minha história, né? Eu vou tentar ser bem breve em relação a isso tudo. Meu nome é Leonardo Sobrinho. Eu tenho 44 anos, sou casado com a minha esposa maravilhosa, que é meu primeiro propósito, né? Abaixo de Deus é meu primeiro propósito, que é a Viviane, né? Não vivemos um conto de fadas, graças a Deus, que isso nos fortalece muito. Infelizmente, a gente acha que todo matrimônio é um conto de fadas e não é nada disso. Quando a gente entende o jogo, a gente vai cumprir aquele propósito até o final e realmente vai fazer com que o matrimônio seja edificante. Então, já entro dando um testemunho disso aí. Tem duas crianças espetaculares, dois presentes de Deus na minha vida, que é a Natália e João Gabriel. A Natália, vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-la, inclusive em live. O João é um pouquinho mais tímido. Mas, assim, são os grandes propósitos, né, da minha vida. Tive uma infância muito escassa de verdade, né? Então, o que eu falo não é baseado em televisão, em documentário, não que isso tenha mais ou menos valor, mas quando a gente sente na pele, a gente valoriza cada micro-resultado. Hoje eu entendo o que é micro-resultado. Então, gostoso é isso. O conhecimento que eu estou adquirindo hoje, eu associar tudo que eu passei lá atrás, né, ao longo da minha vida, os micro-resultados que eu fui acumulando. E o mais bacana é que, tipo assim, vou associar a espiritualidade. Desde esses momentos que eu vivi de extrema escassez, eu tinha um camarada que me carregava ali. Camarada no bom sentido, na intimidade, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando eu deixei de ter meu pai com 9 meses de idade, cara, eu passei a ter um pai muito maior, colado comigo 24 horas por dia. E foi ele que me trouxe até ali, né? Até aqui, até onde eu cheguei. Então, eu preciso dar esse testemunho, porque realmente a minha vida, né, construída até os 22 anos, foi meu primeiro ciclo de vida que eu acredito, ele foi muito edificante para mim, apesar de não entender muitas das vezes por que eu passava tanta dificuldade, tanta escassez, tanto medo, enfim. E ele foi me trazendo curas, porque hoje a gente enxerga a vida de uma maneira um pouco diferente, né? É um mundo aí que é muito imediatista, é um mundo que as pessoas não têm paciência de comemorar os micro-resultados. Muitas das vezes elas não atingem por causa disso. E eu, a cada prato de comida que eu conseguia levar para dentro da minha casa, a cada feijão com pão que eu conseguia ter para me comer no meu almoço, a cada chuchu cozido na água e sal para me tomar café e ir para a escola, era um micro-resultado. Era gratidão, não reclamação, né? A gente entende até a nível espiritual que o agradecer é o quê? É a graça descer. Então, quando eu agradeço, a graça desce. E quando eu reclamo, eu estou clamando pelo que já passou. Então, por isso que eu não saio daquilo ali. Que eu reclamo o tempo todo, eu estou clamando por algo que já aconteceu, que foi ruim, né? E eu estou clamando para aquilo voltar. Volta que aquilo ali foi bom. Então, assim, o universo, Deus, enfim, o que quer que seja, vai entender dessa maneira. E isso foi acontecendo ao longo da minha vida. Enquanto eu reclamava demais, eu só reiterava aquilo ali na minha vida continuamente, né? E aí foram acontecendo outras adversidades. O Gil é um camarada que conhece a minha vida 70%, 60% aí. A gente conversa muito. É um irmão que eu conquistei no digital, tá? Tenho uma consideração por esse cara absurda. Foi algo de arrepiar, né? As pessoas hoje falam muito em digital, né? Inteligência artificial. Cara, eu nunca vou abrir mão do humano. Eu peguei isso com o Darlan Souza, e é o que ele fala: eu não vendo de jeito nenhum a minha alma coisa ruim. Então, tu pode vir com o maior dinheiro do mundo, já tive a oportunidade de querer comprar o meu jeito de agir, de falar. É claro que eu me coloco sempre como um cachorro vira-lata, eu ressignifico muito rápido. Então, quando eu erro e fica muito claro aquele erro para mim, meu irmão, pode ser na frente de quem for, eu vou te pedir perdão, e principalmente a Deus, que eu acho que quando eu erro contigo, não adianta eu me desculpar com você se meu coração não estiver liberto em relação a Cristo. Eu estou pecando com o irmão. Então, quando eu entendi esse jogo, às vezes eu me cobrava muito quando havia uma discussão dentro de casa com a minha esposa, né? Depois de eu ter iniciado esse segundo ciclo aí da minha vida, onde às vezes eu ficava muito chateado e por ser católico, né? Eu ia até para o confessionário confessar o que eu tinha feito com a minha esposa e aquilo me incomodava muito.
E eu entendia que o jogo não era esse. Eu passei a entender que de nada adiantava pedir perdão a ela se eu não pedisse primeiro perdão ao Criador. Eu libertasse meu coração para o Criador voltar a fazer morada ali dentro. Então, quando a gente entende esse jogo, a gente começa a associar isso a tudo que tu viveu, aí tu se liberta, né? De ressentimentos que tu tinha em relação a um pai que te abandonou com 9 meses, a coisas que tu ouviu da tua mãe, de outras pessoas. Hoje, eu, sinceramente, tá? Tô sendo bem franco e sincero com vocês, posso até às vezes ser risco, tem alguma colocação minha, mas eu peguei alguns ensejos aí no início, achei muito bacana. Quando vocês davam testemunho de vocês, eu estou modelando Paulo Marçal, eu tenho orgulho de falar isso. Eu estou modelando ele verdadeiramente. Então, desde o primeiro dia de janeiro que eu comecei a minha mentoria, em definitivo, eu comecei a praticar, gente. Foi o primeiro código que eu peguei, né? Foi o primeiro código que eu peguei. E o Marcos Paulo falava isso no PDA. Você pega 1 hora de conteúdo teórico para 20 horas de prático. Senão você vai virar o rei da obesidade, você vai virar o mais inteligente do cemitério. Eu não quero ser. Eu acho que o meu legado carnal ele vai ficar aqui. E o meu espiritual, vou me encontrar com o Pai e lá que ele vai entender o que eu deixei a nível espiritual. Então, quando a gente consegue fazer esse sincronismo, consegue associar tudo que tu viveu, aí o jogo começa a mudar, né? E realmente eu mergulhei de cabeça, né? Então, a minha escassez ela começou a mudar um pouco quando eu tomei a decisão em função de um conflito, onde o Pablo entra sempre falando. Tem muitas pessoas que não gostam de eu mencionar o Pablo o tempo todo, mas o Gil me ensinou isso, isso é reconhecimento, eu sempre fiz. Eu não montei uma empresa até hoje em Cabo Frio por assim, consideração à pessoa que me projetou, que hoje nem está aqui, está nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu tenho muito reconhecimento, lembrar da minha raiz, lembrar o que eu passei. Então, por mais que às vezes eu pareça ser uma pessoa truculenta, eu sou muito humano. E, cara, se tu virar meu amigo na humanidade, meu irmão, tu vai ter um cara fiel ali do teu lado a vida toda. Só que nem sempre existe, se eu não me engano, uma parábola que é muito marcante para mim, né? Eu uso isso, inclusive, dentro da minha casa, tá? Depois eu vou passar para vocês essa empregabilidade do que eu aprendi dentro da minha empresa, dentro dos meus negócios. Mas é algo que eu queria deixar marcado aí, da história do passarinho, né? O passarinho ele vem voando, ele bate no fio de alta tensão, ele cai no chão ferido, e nisso passa uma vaca, e a vaca defeca em cima desse passarinho, né? E esse passarinho acaba ficando ali coberto por aquelas fezes, né? Fica só com a cabecinha de fora, com a sua asinha machucada, e ele fica ali, desculpa o termo que eu vou usar, mas no meio das fezes mesmo, né? E aí vem aqueles rola-bosta para comer as fezes, e o passarinho faz o quê? Ele se alimenta dos rola-bostas, né? E ele vai ganhando força, ele vai ganhando vitalidade, só que aquelas fezes, elas secam e aprisionam o passarinho, né? As agressividades, elas te aprisionam. Então, aquilo ali foi agressivo para ele, aprisionou ele, e depois de um tempo ele estava totalmente recuperado e não conseguia sair dali, né? Pelo fato daquelas fezes terem petrificado. E nisso passa um gatinho, né? Muito bonito, vistoso, e o gatinho vê a cabecinha se movimentando, ele vai lá, tira esse passarinho das fezes e vira o almoço dele, papa ele, né? Então, nem sempre que a gente joga fezes em cima quer ter o mal. A partir do momento que a gente entende esse jogo, é o que a gente vê o Pablo falando, eu lembro que a minha esposa é uma pessoa que eu tenho muita admiração, é uma das minhas mentoras, né? Muitas das vezes, uma das minhas maiores haters, eu acho que é isso que me fortalece. A gente sempre deixa isso claro, que nem sempre quem está te jogando essas coisas ruins está querendo ter o mal. E nem sempre quem está alisando a tua cabeça está querendo ter o bem. A gente vê isso, a Fernanda não me deixa mentir, na criação dos filhos. Hoje nós vivemos uma era de crianças muito mimadas, né? Eu trabalho com isso desde 2002. E, infelizmente, nós estamos desenvolvendo adolescentes e adultos muito frágeis, né? O índice de suicídio, o índice de crianças que estão completamente perdidas aí 14, 15, 16 anos, justamente porque é onde o Pablo fala, ele é muito agressivo, é onde eu falei que assustou um pouco a Viviane quando ela começou a ouvir. E o Pablo fala, infelizmente, nós estamos criando filhos fracos emocionalmente em todos os âmbitos, né? E os maiores empresários do mercado falam exatamente isso. Tempos difíceis formam homens fortes. E nós estamos aqui porque, em nossa maioria, homens e mulheres, tá, gente? Quando eu falo do homem, eu falo da criação, tá bom? Então, nós nos tornamos fortes em virtude da infância que tivemos, de brincar, de correr, de cair, de levantar.
E hoje a gente não tem mais isso, né? É intolerância à lactose, é índice alérgico monstruoso. O Marlon trabalha com terapia, sabe o que eu estou falando, né? Essa constelação familiar. Você, às vezes, transfere uma responsabilidade para o teu filho que é totalmente tua, foi você que criou errado. Eu tive experiências com o pai uma vez que tirou um menino do futebol que treinava comigo, porque o menino de 16 anos só queria vestir roupa da Nike. E aí, quando eu chamei ele, eu abordei ele, eu falei, o senhor está com o coração, a pessoa mais experiente que eu falei, o senhor está com o coração aberto para desconstruir? Né? Eu não usei esse termo, eu usei o termo para ouvir. E ele, assim, meio, né, desconfiado, porque era uma pessoa mais experiente, ele falou, eu estou. Falei, então, vou ser bem sincero com o senhor. Quem foi a primeira pessoa que deu um tênis da Nike para o filho do senhor? Ah, foi eu que comprei. Eu falei, então, reflita. Pense por que ele hoje está querendo tênis da Nike. Foi o senhor que introduziu esse drive na cabeça do filho do senhor. Então, cabe ao senhor reconstruir para poder, aí sim, construir essa personalidade que o senhor quer no filho do senhor. Então, a gente tem essa mania de falar, pô, meu filho é preguiçoso, eu vivo isso muito dentro da minha área, meu filho não quer nada do estudo, no estudo, meu filho não ajuda em nada dentro de casa, mas a gente está criando, construindo um universo perfeito para os nossos filhos e a gente sabe que o mundo aqui fora não é assim, gente. Então, quando eu me coloco dessa forma dentro do meu projeto, que é algo que eu tenho uma autoridade para falar, em função dos resultados, das pessoas que eu consegui botar em mercado de trabalho, dos atletas que eu formei, num primeiro momento é assustador. Então, eu me identifico demais com o Pablo, porque o Pablo ele não tem trava na língua. As pessoas falam assim, quanto mais eu envelheço, mais filtro eu tenho que ter. Pelo contrário, eu acho que você vai ser mais assertivo. Não é questão do filtro que vai arrastar ou não. É a colocação no momento certo para a pessoa que está preparada para ouvir aquilo ali. Nem sempre a pessoa está. Então, quando a gente entende esse jogo, eu comecei a entender jogando, e não porque eu ouvi alguém falar ou eu quis modelar alguém, eu comecei a aplicar isso dentro do meu negócio, né? Que é algo que eu construí ao longo de 2002, quando eu falei para vocês que eu virei a chave da minha vida e comecei um segundo ciclo, que foi o meu primeiro crescimento exponencial, e agora eu estou entrando num outro crescimento aí que vai ser muito mais exponencial. Eu tenho essa percepção, eu já fiz essa leitura, eu já mentalizo isso, e com um propósito, aí realmente eu entendo que o jogo mudou, né? Quando eu cheguei a Cabo Frio, por isso que eu bato muito nessa tecla, eu não tinha concluído meu ensino médio, porque eu tive que trabalhar desde muito cedo, abandonar a escola para sobreviver, para ter o que comer, para ter o que me alimentar, então eu tive que abandonar. E quando eu cheguei em Cabo Frio, que eu precisei concluir o meu ensino médio fazendo um supletivo, né? Assim, cara, a minha vida começou a mudar. Eu fui pressionado a ter que evoluir, né? E aí eu concluí, eu iniciei trabalhando aqui, eu cheguei com R$ 250 no bolso, era para segurar um mês de aluguel com um amigo que veio morar comigo, aguardando o outro vir, e as coisas foram acontecendo, né? Eu arrumei um trabalho numa lanchonete, né? E dessa lanchonete eu fui projetado para dentro de uma escola de esporte, para fazer a parte de secretaria. Eu estudava de manhã na faculdade, eu trabalhava à tarde na escola de esporte e à noite eu entrava às 6 horas no bar e eu saía 2 da manhã, às 7 horas eu tinha que estar entrando na faculdade novamente. Isso foi durante 5 anos, né? 4 anos, um pouquinho, 5 anos. Então, por que eu valorizo muito essa história? Porque, assim, cara, a minha vida só mudou quando eu fui pressionado, quando eu dediquei o que o Pablo fala o tempo todo, né? Sangue, suor, gordura, não tinha tempo para cansaço. E eu ainda encontrava minutos para me divertir e ainda fazia segurança, que eu sou jiu-jiteiro, para quem não sabe, eu fiz até a faixa roxa, e eu fazia segurança aos finais de semana, sábado e domingo, para botar um qualquer maior no bolso. E muitas vezes saía da segurança e ia para a noitada. Eu precisava viver, né? E foram 5 anos nessa jornada. Até que chegou um momento que eu comecei a enxergar de maneira diferente, né? Que eu precisava de parar. Eu via um patrão, não é inveja, muito pelo contrário, mas eu vi um patrão comprar um Meriva zero, eu via o outro comprar uma S10, né? Zero, e o máximo que eu fazia era andar de bis, de motinha emprestada de um dos meus patrões. Era pé para lá, cá, correndo para lá, correndo para cá. E eu falei, pô, tá na hora de mudar esse jogo. Já carregava dentro do meu coração a ideia de montar a minha própria escola esportiva, né? E aí entra o que o Pablo fala. Quando a gente vem com uma ideia, quando você vem com a sementinha e tu propaga isso para as pessoas certas, nossa,
você é maluco, você não tem know-how, você não está formado. Eu falei, cara, eu não preciso estar formado. Eu me conecto com uma pessoa que esteja formada, me chamo ela para sócio e ela vai conduzir o projeto comigo e acabou. Então, assim, desde aquele momento, eu já não me deparava mais pelas situações que eu tinha passado com esses obstáculos que a vida ia criando. Ou seja, eu passei a ser um resolvedor de problemas. Existe um problema, vou resolver. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Então, eu ia para cima. Poxa, mas como é que tu vai sair de Cabo Frio para Araruama todos os dias? São 45 minutos de carro. No Rio, cidades grandes, isso é habitual. Aqui não, a pessoa aqui não quer se deslocar 5 minutos. Por isso que quem vem de fora para a região dos lagos acaba exponencializando. Porque o que tu emprega naquilo ali é muito diferente da cultura das pessoas que estão aqui na cidade. Então a gente acaba desenvolvendo. E aí, quando foi em 2007, eu conheci a minha esposa, onde é muito interessante, o Pablo fala isso também, né? Eu tenho admiração realmente por esse cara, por isso que eu cito muito ele, me identifico demais. Eu lembro que eu passei a trabalhar numa academia, eu fazia um estágio na academia, onde, pela minha dedicação, eu passei a ter uma postura de professor. Muitas das vezes os professores formados estavam com 2, 3 alunos e eu estava com 22, 23, 24. E meu horário na academia, né, foi onde eu abri mão da lanchonete, era das 6 da tarde até as 10, de segunda a sexta-feira, para ganhar R$ 100 por mês, né? Então, teriam pessoas que falariam assim, pô, caramba, você é maluco, você abriu mão de um salário mínimo para trabalhar por R$ 100. E aí Deus, ele é espetacular, né? Engoli um pouquinho que me emociona. O que acontece? Eu conheci minha esposa ali, cara, entendeu? Então, foi ali que eu conheci a minha esposa. Foi a pessoa que realmente alavancou a minha vida, né? A gente começou a se conhecer, ela, por sinal, namorava, eu também namorava, e a gente começou a se gostar. Um relacionamento de respeito, eu extremamente profissional, o que eu fazia para ela, eu fazia para todas as outras pessoas, porque eu dava o meu melhor, eu entendia que aquilo ali iria me projetar para a minha academia, ou para o meu negócio, que também poderia ser escola de futebol. E ali eu ganhei admiração muito grande pelo coordenador da academia. Ele criou uma admiração muito grande, né? E era o Pedro Monteiro, um cara excepcional aqui na área, também tinha feito o FRJ, a Viviane se formou lá em Odonto. E esse cara começou a me dar muita moral, porque ele sabia o que eu fazia. O que eu fazia ali dentro era de coração, sacou? E ele começou a me dar muita moral. E isso começou a criar uma inveja muito grande nos demais. E onde eu conheci minha esposa, eu já estava no relacionamento sendo finalizado, ela também, e a gente começou a se conhecer, e ela sempre criou um parâmetro muito complexo em relação à nossa vida, né? Porque ela já estava formada na UFRJ, ela já estava em Cabo Frio, com a casa dela, com o carro dela, com a conta bancária dela, e eu não tinha nada, eu era um mero estagiário procurando um lugar ao sol. E a gente começou a se apaixonar, né? Foi onde ela virou para mim e falou assim, ó, você precisa entender que para a gente estar junto, você precisa levantar. Você precisa realmente se tornar um homem. E aquilo ali, para mim, starteou. Eu falei, cara, eu já tinha um desejo de ser um empreendedor, de ser um empresário, já tinha tido um negócio com meu irmão em Teresópolis. E aquilo ali só falou para mim, cara, eu vou atrás dessa mulher. E aí foi onde surgiu a oportunidade de montar a minha primeira empresa. Ela starteou um desejo que já tinha dentro de mim, né? Ela regou aquela sementinha que já estava plantada. E foi onde, através de um pai de um aluno meu, que estava desenvolvendo em Araruama, alguns conhecidos estavam desenvolvendo um campo sintético lá, e eu fui para Araruama, e aí ela foi, me ajudou, e em 2007 eu estava inaugurando, antes da gente casar, nós casamos em 2009, por sinal, momento ímpar na minha vida, né? Vou me emocionar muitas vezes, tá, gente? E foi um momento ímpar na minha vida, e foi onde o jogo começou a mudar, porque eu percebi que, mesmo sendo muitas das vezes minha hater, era minha parceira, era minha cara metade, né? E a gente começou a caminhar junto, né? E a gente se planejou sem a ajuda financeira de ninguém. Nós conseguimos fazer uma festa muito bacana. Na época, a gente não entendia a importância do matrimônio a nível espiritual, a aliança que era com Cristo. E dali as coisas aconteceram muito rápido, né? Nós casamos em novembro, em janeiro ela engravidou, que era o outro propósito da minha vida, que era o João Gabriel. Foi planejado, a gente não esperou. A gente já vivia quase que uma vida de casado. E foi isso em 2007, minha primeira empresa.
Em 2007 ainda, 6 meses depois, eu estava colocando meu primeiro atleta dentro do Fluminense, onde todo mundo falava para mim que era impossível fazer aquilo ali, que jamais eu ia colocar um atleta dentro de um clube grande do Rio de Janeiro. E eu coloquei. E 2 meses depois ele estava disputando o Mundial pelo Fluminense na África do Sul, né? Então, assim, a minha vida não me permitiu pensar muito. A minha vida me obrigou, em todos esses âmbitos, né? Meu primeiro ciclo, no meu segundo ciclo, ela me obrigou a agir. Então, talvez eu dando esse transbordo para vocês, sei que é um grupo fechado, mas são pessoas que hoje eu me conecto e entendo como uma família, vocês vão entender por que o Alex me sacaneia de Pedro Furacão, o outro fala que eu tenho Red Bull na veia, é porque não dá muito para pensar. Eu tenho que agir. É claro que com coerência, o tempo ele te traz maturidade, o tempo ele te traz pessoas como vocês, que são pessoas maravilhosas, são espetaculares, que vão fazendo a gente pegar a sementinha de cada um e nos moldando, né? E aí, eu sei que em 2014 eu já estava com 3 escolas montadas, né? E eu desenvolvi uma sociedade, criei um alojamento em Xerém, ou seja, uma ideia que era colocar um atleta em clube era impossível para uma pessoa que teve uma vida medíocre, que chegou em Cabo Frio e não tinha nem concluído o ensino médio. Ela estava colocando um atleta dentro de um grande clube e ela já estava com alojamento com mais de 20 atletas, ela coordenando aquilo ali tudo. Se isso não for propósito, não sei o que é, irmão. E aí as coisas começaram a acontecer. Só que nessa trajetória veio o quê? Vem as crises, vem a base emocional que a gente não dá ênfase, vem a base espiritual que a gente às vezes vai deixando um pouquinho de lado. Por quê? Porque o dinheiro começa a nos governar. Aí entra o quê? O que me preocupa com muitas pessoas que fazem parte, às vezes, aqui do grupo, que são até próximas de mim, que às vezes dá um primeiro passinho, uma coisa que um amigo até falou para mim, ele tem 32 anos, eu 44, e é um cara expert, ele é muito estudioso, só que tem alguns vícios, e ele falou para mim também, eu nunca esqueci, são códigos que a gente vai pegando. Ele falou assim, cara, por mais maior conhecimento que eu tenha, eu nunca vou superar a tua experiência de vida, jamais, porque você vai ter sempre vivido 12 anos a mais do que eu. Então aquilo ali me marcou muito, né? Eu acho que quando a gente começa a enxergar a vida dessa maneira, entender que a experiência de vida ela faz uma grande diferença, né? A gente vai entender e vai ouvir um pouco mais, principalmente as pessoas que têm essa bagagem, né? As pessoas que já viveram, as pessoas que já passaram por aquilo ali. E não simplesmente porque eu vi na televisão, eu estou copiando um cara que fala muito bonito, muito glamorosamente sobre aquilo ali, que aquilo ali tem que se tornar uma verdade para mim e eu fazer com que as outras pessoas sejam desmerecidas, sejam menosprezadas, que talvez ela não esteja andando com a Ferrari que eu já estou, ela ainda está de fusquinho de bicicleta. Então, esse cara da bike que vai me ensinar, irmão. É esse cara que pedala até o serviço dele. É esse cara que defende o leite de cada dia. Ele não tem condição de comprar uma caixa com 12 unidades de leite. Ele compra um por dia, ele produz isso todo dia. Ele todo dia gera micro-resultados. Então, quando eu entendi esse jogo, aí as coisas começaram a mudar um pouco na minha vida. Porém, o dinheiro ele mexe um pouco com a tua cabeça. A gente começou a ter uma vida um pouco conturbada, né? Em virtude disso tudo. Base emocional, espiritual, conceitos familiares de um lado e do outro, completamente distintos. Eu não tive base familiar, gente. E eu pego uma pessoa que ela foi toda estruturada. E aí, esses conflitos começam a acontecer dentro do matrimônio, começam a ser replicados no filho. E o que vai pesar? A tua empresa. Por quê? Imagina você fazendo gestão de 800 famílias, né? Onde eu tenho a ligação direta em 3 escolas, mais um alojamento, você tendo que fazer uma gestão familiar e você tendo que fazer uma gestão dentro de 3 projetos, né? Onde tu começa a adquirir, ter posses, ter acessos, só que você não tem o mental, não tem o espiritual para aquilo ali. Aí isso começa a se perder, né? Aí eu lembro que quando a minha filha nasceu em 2014, minha esposa... Vou me emocionar de novo, né? A minha esposa estava no Rio, ela foi ficar na casa da mãe, e eu estava resolvendo um acordo no escritório de direito, né? No escritório de direito, perdão, no escritório de advocacia, um acordo de 120 mil reais que eu precisava pagar uma conta e fazer um acordo. E eu não tinha, a minha filha nasceu no dia 16 de março, e eu me comprometi em pagar uma dívida de 12 mil dia 30 de março, eu não tinha um centavo no bolso. E aí, Deus fala assim para você,
Cara, eu tô contigo. Assume que eu vou te honrar. E quando chega no dia 26, eu não tinha 12, eu tinha 15. Eu tinha 15 mil. E eu honrei esse meu acordo. Eu coloquei todo o meu projeto de Araruama em dia e eu vendi. Eu ainda lucrei com algo que, teoricamente, muitas pessoas teriam dado de graça, teriam entregue. Me deu um lucro ainda de 50 mil reais na época. Algo que tinha uma dívida de 120 mil. Eu consegui fazer aquilo ali se transformar em um lucro de 50 mil reais, né? E aí eu acabei perdendo os 2 projetos, mas não a nível de falir, né? Eu consegui vender, ainda ter um ROI, não sei se é essa palavra, um retorno financeiro, né? Eu tive esse retorno. E aí, assim, fiquei um pouco atordoado, porque você dá passos longos, assim, você está num crescimento exponencial muito grande, você tem que dar um passo atrás. E as coisas foram acontecendo, eu solidifiquei esse projeto meu mais próximo, eu entrei no movimento da igreja que começou a edificar o meu casamento. Eu lembro que eu fiz aquele livro A Prova de Fogo, né? É muito edificante para quem está dentro de um matrimônio conturbado. Fiz ele 4 vezes. 4 vezes. E a todo momento eu achava que eu ia perder meu bem mais precioso, que era minha família, meus filhos, porque eu era uma pessoa difícil, sou uma pessoa difícil. E eu entendi o jogo, eu conheci isso em mim, eu sabia que a minha natureza tinha me levado aquilo ali. Não era algo que eu queria, foi algo que foi plantado, foi semeado. São esses drives que o Pablo fala. Precisa ressignificar, precisa entrar no teu passado, precisa corrigir os erros, precisa encapar os fios desencapados. E eu não tinha ajuda, porque, tipo assim, o meu pilar, que era a minha família, precisava muito de mim. Eu não tinha como, né? Eu estar abrindo isso excessivamente. Então, isso explodia através de crises emocionais, né? Através de desestruturações emocionais. E quando eu encontrei o caminho de Cristo, né? Aí as coisas já começaram a se sustentar um pouquinho mais. Eu sempre uso meu casamento como um fio de nylon, né? Fio de nylon não, fio de cabo de aço, como se fosse um fio de aço, né? Diferente do que muitos falam. Poxa, meu casamento é sólido como uma represa. Gente, uma represa qualquer trinca vai embora, ela desaba, ela desmorona. Nós tivemos aí os episódios aí das represas aí em Minas Gerais, né? Um simples vazamento de água e virou aquela tragédia toda. E o meu não. O meu, ele é um fio, né? Um fio de aço com uma bola gigantesca sendo sustentada por esse fio de aço, e ele balança, ele balança, ele balança, mas não vai arrebentar de jeito nenhum, porque ele tem um princípio ali no centro dele, que é Jesus Cristo, é a aliança que a gente fez. Então, assim, eu fazia esse livro incessantemente para poder reconstruir o meu casamento, né? E graças a Deus a gente está firme, forte. Existem conflitos, né? E as coisas foram se estruturando, nossa família foi crescendo, a nossa igreja doméstica, que a gente denomina muito isso, as pessoas hoje confundem religião com espiritualidade com igreja, são coisas bem distintas, né? Quando a gente entende esse jogo, a gente passa a valorizar ainda mais o amor próprio. Por quê? Porque a gente não consegue fazer, a Bíblia nos ensina o seguinte: amai o próximo como a ti mesmo, e amai a Deus sobre todas as coisas. Mas o amor a si mesmo, onde ficou? Como que eu amo o próximo se eu não tenho amor a mim? Como que eu tenho amor a Cristo se eu não tenho amor a mim? Eu sou a maior criação que ele pode colocar aqui na face da terra. Então, quando a gente entende esse jogo, peraí, eu vou me amar primeiro, porque quando eu me amo de verdade, sem vaidade, eu vou propagar esse amor nas outras pessoas, né? Meu filho vai olhar a minha conduta e ele vai replicar, tá? Deus vai perceber e vai me premiar em função do que eu estou buscando para mim, que é o meu bem mais precioso, a minha pessoa, a minha família. Então, vamos amar nós mesmos. Eu vou ter capacidade de amar o próximo, de amar sem sombra de dúvidas a Deus, né? Então, assim, esse entendimento que a gente precisa ter, que a gente precisa buscar incessantemente, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora eu vou entrar só na colocação da empregabilidade disso tudo que a gente está vivendo a nível de pior ano, na prática, né? Hoje, o que eu estou fazendo com isso tudo? Se alguém quiser fazer alguma colocação, senão eu prossigo. Posso continuar, então? Então, vamos lá. Essa primeira parte foi muita emoção, né? Como eu coloquei para vocês, eu sou isso, por trás dessa carranca aqui, dessa carcaça. Tem um coração gigantesco, então, quando eu me decepciono pela pessoa emocionalmente, cara, é pior do que um
um tapa na cara. Às vezes eu prefiro uma palavra grotesca, um soco, do que, de repente, a pessoa me decepcionar no emocional, que eu sou isso. Essa aqui é a minha verdade. Então, quando eu me exponho, é aquele cara que está defecando em você, mas se ele está defecando em você é porque ele quer o teu melhor, para ter certeza disso. Então, eu emprego energia, eu coloco mesmo, eu dou a minha vitalidade em prol de caminhar junto com essa pessoa. Então, eu tento explicitar isso para vocês. Passei uma... Alguém quer... Meu microfone aí, alguém quer falar? Então, vou prosseguir. Então, tive um problema seríssimo na pandemia, né? Onde nós tivemos aí, tendo que abrir mão de algumas posses que a gente tinha adquirido, em virtude da sobrevivência mesmo, que meu negócio parou, a minha esposa é dentista, foi um dos negócios que logo parou e demorou muito também a voltar. Então, a gente só viu a grana saindo, né? E quando a grana começou a sair, eu comecei a buscar um outro universo, do digital, alguma coisa do gênero. E aí entrei no mercado cripto, entrei no trade esportivo, entrei em código binário. E eu acho que tudo tem um propósito. A gente escuta muitos nossos mentores falarem, né? Você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Eu aprendi muito com os tropeços que eu tomei na pandemia, nesse mercado de trade esportivo, nesse mercado de cripto. A gente tomou um prejuízo aqui com o faraó do Bitcoin, né? Foi falado aí nacionalmente. Nós tomamos um prejuízozinho com ele, mas vida que segue, não vou me atrelar ao passado. E foi onde eu cheguei dentro do Thiago Nigro, se eu não me engano, e eu ficava buscando o tempo todo essa parte espiritual, é algo que eu busco incessantemente. E ele falou sobre finanças, acho que foi o Thiago Nigro ou o Tesma, se eu não me engano. E ele falava sobre finanças, está em Provérbios. Não, peraí. É Provérbios, não é isso? Confirma para mim. Que fala de Salomão, né? Às vezes eu me perco, tá, gente? Eu não sou um cara intelectualizado, não. Pode ter certeza, é Provérbios. Que fala sobre Salomão. E eu falei, cara, eu tenho que entender esse jogo. Peraí, a Bíblia está falando, até então eu sempre ouvi que ter dinheiro é coisa do demônio, né? Que dinheiro não traz felicidade. Pô, tá lá na Bíblia. Eu nunca enxerguei dessa maneira, eu vou entender. E quando eu começo a procurar isso com esse cara, o acaso do destino chamado algoritmo, ele me joga na página do Marçal. Aí eu falei, pô, esse cara é meio maluco, eu vou ouvir. E ele começou a dar cacetada em todo mundo, igual eu gosto de fazer. Mas eu falei, pô, estranho, ele tá fazendo isso para monetizar. E eu faço isso por coração, porque eu não quero ver o cara se ferrando. Às vezes o cara tá ali, eu falo, pô, irmão, para com essa babaquice, vai te ferrar, tá andando com o cara errado. Tu vai ficar nessa palhaçada até quando? Tem muito mais. Então, esse é o meu linguajar. Eu não consigo simplesmente ir lá passar a mão na cabeça. E aí eu comecei a ver que o Pablo usava muito isso, né? Quando ele fala assim, sabia que até com um demônio, não gosto de repetir esse nome, eu falo sempre coisa ruim, você aprende muito. Aí ele fala daquela história. O cara, ele acorda todos os dias, sabe que vai perder, mas ele não desiste. E você desiste, porque é um fraco. Ele usa até um termo mais forte. Ele fala assim, você é um bosta, né? E aí quando tu vê um cara seguido por milhares de pessoas falando isso, tu fala assim, pô, peraí, então o que eu fiz a vida toda não tá tão errado, vou entender. Aí é onde eu começo a acompanhar o Pablo, fazer os workshops do Pablo, e o que me levou ao Pablo, e a linguagem era muito parecida, não usando esses termos aí, né, grotescos, era o padre Christian Shankar. Ele tem uma maneira de conduzir o cristianismo de forma muito clara e objetiva. Ele fala para você, independente de você ser evangélico, que quer religião que seja, e eu já acompanhava o cara pelo menos uns 5 anos. Eu falava, pô, peraí, eu tô vendo esse camarada aqui que falava que não era religioso. Aí embarquei na jornada do Pablo. Quando começou dia 19, se eu não me engano, que foi o workshop, né? Nós fomos fazer o workshop e não pensei 2 vezes quando ele abriu a mentoria. Não pensei 2 vezes. Caí de cabeça na mentoria e aí as coisas começaram a acontecer, pessoal. A primeira disrupção que houve na minha vida em empregar o conteúdo do Pablo foi eu sair de uma parceria de 20 anos com o Fluminense Futebol Clube e lançar a minha marca que eu já vim starteando desde há 4 anos atrás, né? Que era o Aldeia. Aí ninguém entendeu nada. Eu cheguei lá no meio de 50 alunos que estavam na aula naquele dia, um total de 150. E eu falei assim, pessoal, a partir do dia tal de janeiro, nós não vamos ser mais Fluminense. Eu não tinha uniforme, só tinha minha logo, não tinha uniforme, não tinha nada. Não tinha planejamento. Aí o Pablo falava assim, logo no início ele falou assim, cara, pega o milagre no caminho, vai para dentro. Eu falei, eu vou fazer essa doideira, eu vou experimentar. Se não der certo, eu sei vender picolé, eu sei trabalhar em chapa, eu sei trabalhar em lanchonete, eu sei fazer qualquer coisa, igual o Rick Chester, me identifico muito. Fecha a escolinha e vou fazer outra coisa. E aí eu rompo com o Fluminense, assim, da noite pro dia, eu ligo, o pessoal não entende nada. Não, Léo, tu tá com 20 anos com a gente.
Trouxe eles até. Falei, cara, chegou o momento de eu expandir a minha mente. Eu quero me pressionar para sair dessa zona de conforto. E quando eu comecei a mentoria do Pablo, eu já treinava 2 profissionais para assumir o projeto, que eu queria ter mais tempo hábil para minha família. Eu nunca abri mão disso, mas eu queria ter mais tempo hábil, né? E eu ficava muito na prática, dando aula, e aquela galera batendo palma para você. Pô, tu é muito bom. Eu tive, na época, um conhecido meu, ano passado, né? Que ele se contactou com o filho do Roberto Dinamite, que queria fazer uma proposta de trabalho na época. Para mim, foi uma coisa que ele contou. Até hoje eu não me aprofundei para saber se era verdade. Eu falei, não quero trabalhar para ninguém, eu quero trabalhar para mim, né? Então, muitas pessoas ficavam batendo nessa tecla. Pô, tu é muito bom. Eu tinha personagens de 500, 600 reais para dar uma hora de aula por semana. E eu me achando, né? E aquilo ali me aprisionando. Então, eu comecei a ouvir o Pablo e treinar esses 2 rapazes para assumir o projeto esse ano, que eu queria me dedicar ao digital. E aí, o que acontece? Começa a haver um atrito, que eu comecei a transbordar demais na vida desses camaradas, né? E um deles, até um menino novo, que veio para a escola numa situação... É muita história, gente. Uma situação de depressão, eu tive uma conexão e no Facebook eu falei, cara, eu tô precisando de um cara para fazer treino específico aqui, tu vem? E ele estava em depressão, eu não sabia. Isso era domingo à noite, ele estava em São Paulo, segunda de manhã ele estava no meu projeto. E ele chegou lá, saiu da depressão, porque ele desenvolveu um propósito de botar tudo aquilo que ele sabia, né, em prática ali dentro. Aí eu sei que o cara saiu da depressão, hoje ele está com o filho, ele está com a família dele construída em um ano e pouco, né, que isso foi no início do ano passado, no meado do ano eu comecei a transbordar na vida dele. E aí começou a surgir uns atritos, porque eu transbordava demais, e ele começou a se colocar além, sem se aprofundar como eu já estava fazendo. Preparei 2 para assumirem esse ano. E aí o negócio tomou um outro rumo. Eu falei, essa parada de Marçal aí não dá certo, não. Estou fazendo isso com os caras, olha o que está acontecendo. Quem que eu vou botar no lugar desses caras? Como é que eu vou assumir? Eu não queria mais dar aula, eu queria fazer gestão, eu queria edificar vidas. Aí surge uma parceria com um camarada que já tem um projeto, já tinha trabalhado comigo, o Ricardo Mendes, por sinal, um cara extraordinário. É um mentor também, pena que não está no digital. E esse cara se conecta comigo para trabalhar comigo. Eu falei, pô, melhorou, peraí. Então já tem sentido de novo essa parada que o Marçal está falando, para pegar o milagre no caminho, é um milagre acontecendo. E aí um outro profissional que trabalhou comigo também, que foi até formado por mim em Araruama, se conecta e fala, pô, Léo, eu vi que você abriu aí processo seletivo, o Pablo também fala isso na mentoria, há processo seletivo incessantemente, tua empresa nunca pode deixar de ter o processo seletivo aberto. E eu fiz isso, comecei a divulgar nas mídias sociais, e ele falou, Léo, o que tu está precisando aí? Eu estou com o meu negócio, mas eu estou querendo voltar para a minha área. Eu falei, epa, peraí, o negócio está fluindo, deu certo. Aí nisso veio ele e veio o Ricardo para fazer o CEO da minha empresa, né? Para fazer a gestão da minha empresa. E eu falei, caramba, nesse meio tempo esses outros 2 rapazes saem, né, do meu projeto. Aí fica eu, o Ricardo e o Fernando. Então é a prática já sendo colocada. E aí o Ricardo, coincidentemente, né, não existe coincidência, ele traz toda a equipe dele, do projeto dele, para trabalhar no meu projeto. Por quê? Porque eu comecei a agregar valor. Eu deixei de ser Fluminense, eu comecei a propagar, ganhar força, as pessoas falando novamente bem do Projeto Aldeia. E quando eu vejo, eu precisava de 1 ou 2 para fazer a gestão, hoje eu tenho uma equipe de 7 comigo. A equipe dele, que fez esse trabalho com ele ao longo de 20 anos, está toda hoje comigo. Então hoje eu só vou no meu projeto se eu quiser, num prazo de 5 meses. Por quê? Porque eu fui colocando em prática e pegando esses milagres no caminho. Então hoje o Ricardo faz uma gestão melhor do que a minha, eu estou com um estagiário que está com um know-how monstruoso, eu estou com 2 profissionais, inclusive veio uma menina trabalhar comigo, nunca tive experiência com menina trabalhando dentro do campo, que é a Rafaela, né? E o Rodrigo também, que é sócio do Ricardo, também veio para o movimento comigo. Olha que loucura, os caras numa posição de empresários querendo se conectar para fazer a gestão do meu negócio. E aí entra aquelas questões, pessoal, tipo assim, pô, mas você vai ter um gasto muito grande com esse cara. E aí o Ricardo, quando ele vem, ele oferece um novo serviço agregado ao dele, que ele tem uma escola de futsal, e o meu é Society. E ele começa a trazer N alunos da escola dele para treinar comigo, conosco. Então o menino já tinha um ticket médio lá com o Ricardo, passa a ter um ticket com a gente, e hoje o que acontece? Os próprios alunos que vieram da escola do Ricardo, eles hoje cobrem a despesa do Ricardo e ainda geram um ticket para mim. Olha que loucura. Aí você vai falar que a mentoria do Pablo não funciona. Não funciona porque a gente não pratica. Você está entendendo? Aí, nesse meio tempo, só para vocês entenderem a prática do que eu estou falando, eu falei assim, cara, eu vou romper com tudo que tinha para romper e vou começar
Aí eu me conecto a um social media, que é um cara que já fez um contato comigo há 4 anos, e esse cara, ele, em um mês, ele deixa de ser o meu social media, ele se torna um parceiro de negócios meu, campo digital. Porque ele percebeu e eu percebi que eu poderia estar levando clientes a esse cara. Eu tenho um ecossistema. Então, quando eu levo esses clientes a esse cara, eu paro de ter o custo com social media, porque virou um negócio entre eu e ele. Então, o negócio é muito louco. A gente começa a caminhar, as coisas começam a acontecer. Aí eu comecei a ser procurado por pessoas de televisão aqui para fazer matéria, fez parceria. E aí, cara, as coisas começam a tomar uma proporção alucinante. Aí vem aquelas quedinhas, né, de vez em quando, que você emocionalmente fica mal, fica chateado, né? E aí tu fala assim, pô, vai parar de novo de dar certo o negócio? Aí é onde a minha esposa começa a se dedicar um pouquinho mais. Eu vou para o networking Alphaville, eu volto numa outra frequência. Eu me conectei a essa galera toda aí, esse camarada aí, Gil, que eu falo que é um irmão. Eu lembro que numa live que ele estava lá com o John, terminou, eu estava travado. Eu falei assim, cara, eu tenho que dar um jeito de falar com essa galera. Eu tô aqui num quadrado dentro de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia. Eu tô botando em prática, mas eu não ganho força. Aí eu abro lá, aparecia até o Chaves. Lembra do Chaves, aquela sériezinha que ele ficava isso. A gente vai, isso aí. Então eu tava meio assim quando eu abri a live do Gil. Eu rindo pra caramba, não sabia muito o que falar, travadão. E Gil também falava muito, né? Mas abri. Aí a partir do momento que eu abri, eu falei assim, peraí, o jogo é esse. Tem que se conectar essa galera. Aí ele já me mete dentro do jogo, do jogo da vida, do parceiros, né? Jogo da vida. E a gente começa a criar essa abrangência. Aí, se eu não me engano, as primeiras pessoas que eu chamei para a live foi esse camarada aí, o Marlon e a Fernanda, né? E aí não fizemos a live, eles se negaram a fazer live comigo, brincadeira. Não deu tempo, porque a gente já ampliou o grupo, já surgiu a ideia do Mastermind, eu vi o Cássio numa live com o Gil, eu falei assim, pô, esse cara tem uma energia diferente, não sabia o que que era. Hoje eu tô com amizade com o Cássio monstruosa, coisa de doido. Não dá para explicar, gente. Não dá. Uma conexão que eu tive com o Cássio lá em São Paulo foi troço de maluco. E o que que acontece? Toma essa proporção que está tomando, né? Aí eu procurei me aprofundar um pouquinho mais na mentoria e agora, na última semana, eu fiz um primeiro mês de tráfego pago para o meu negócio físico. Eu estou experimentando tudo no físico, tá, gente? Ainda não embarquei definitivamente no digital, mas já estou com os projetos engatilhados. Não vou falar do livro, não vou falar nada disso, senão a gente vai ficar muito tempo falando. Já deve ter passado das 8. Se bem que o reloginho não apitou, né? 1 hora eu acho que vocês vão me dar. E aí, o que que acontece? Na última semana, cara, a gente fez um planejamento da minha página do Aldeia. Quem quiser seguir lá, dá uma olhada, um pouquinho do trabalho. Aldeia Carioca Oficial. E nós fizemos um impulsionamento no primeiro mês, tive um lead, eu acho que é lead, se eu falar besteira, me corrijam, por favor. Lead é onde eu cadastro nessa pessoa, como se eu fizesse um briefing dela, alguma coisa do gênero. Creio que seja isso. E eu tive um lead pequeno, conversões também foram pequenas, eu já vinha fazendo alguns movimentos, eu criei um afiliado à Aldeia Carioca, então o aluno hoje ele é afiliado à Aldeia Carioca, ele traz o outro aluno e ele recebe em cash. O Jean Leon, inclusive, usou isso legal, ele usou isso na mentoria que ele começou. Criei o mercado de afiliado e comecei a desenvolver nos meus meninos o intuito de produzir a rendinha deles através de rifa, através de pequenas vendas, porque a gente se associou a um outro projeto no Rio, né? Onde hoje eu pego meu atleta, eu boto dentro de um clube no Rio e o clube faz a gestão desse atleta. Hoje eu tenho 18 lá, em cerca de 2 meses eu já estava com 18 meninos lá. E muitos reclamavam porque tem um gasto mensal de R$ 500 para se deslocar. E não tinha grana para isso. Então eu falei, eu tenho que criar alguma coisa para poder fazer esses meninos gerarem renda. Aí eu criei o mercado de afiliado, ou seja, cada aluno que ele traz, ele ganha X. E comecei a introduzir, lá da época de vovó, né, as rifinhas. Então hoje eu consigo apresentar para o meu aluno como que ele pode monetizar para poder realizar o desejo dele, que é estar dentro de um clube, está se deslocando para o Rio, a gente mora um pouquinho longe, né? E aí, esses mecanismos eu estou colocando muito na prática. Quando eu fiz o primeiro tráfego pago, assim, não houve um retorno muito grande, mas é considerável. Se você falar assim, poxa, hoje meu ticket médio lá é R$ 150, você faz um tráfego pago de R$ 100 durante uma semana, gerou para mim novos 10 alunos, cara, é monstruoso o que esses R$ 100 fizeram. Isso virou 1.500. Então a gente não tem essa noção, a gente, se eu vou fazer no digital, nada, quem tem escola, quem dá curso, se tu fizer um tráfego voltado para o físico, tu vai monetizar no físico e vai potencializar essa monetização do físico no digital.
E aí, quando foi agora, na última semana, no último sábado, nós entramos novamente com uma campanha para o físico ainda, não estou com o produto digital lançado ainda, e me deu um lead de 22 novos clientes, né? Aí eu aproveitei e lancei também essa semana, pegando esses ensejos aí, nessas masterclass que a gente fica acompanhando, eu lancei uma promoção dos amigos, onde essa semana os amigos poderiam levar outros amigos para treinar gratuitamente no projeto, e foram mais 15. Ou seja, em 2 iniciativas eu gerei um lead de 35 clientes. E qual foi o investimento nisso? R$200. R$200. Aí você analisa, meu ticket médio é 150. Eu tenho um ganho a nível de uniforme, cada kit sai em torno de R$200, né? Eu tenho uma taxa de matrícula de 80. Se eu converter essa brincadeira com investimento de R$100, olha quanto que eu converti, olha o potencial que eu dei num valor de R$100. Só que a gente fica travado, a gente fica, assim, buscando descobrir o fogo, inventar a roda, e não é esse o jogo, gente. É o mais simples possível que a gente possa fazer, é o que vai trazer o resultado para a gente. E depois a gente vai escalando, né? Aí quando eu vejo hoje a minha esposa enganjada fazendo a mesma coisa nas mídias sociais dela, trazendo uma clientela, eu preciso trazer isso para vocês. Por quê? Eu lembro que o Alex, há 2 semanas atrás, eu falei assim, cara, eu vejo um potencial no Marlon louco, a gente conversando. Só que o Marlon, às vezes, fica travado para jogar isso para dentro. Aí, quando o Alex conversou com o Marlon, a gente trocou uma ideia, e eu vejo o Marlon fazendo a gestão que ele está fazendo aí dos grupos, eu falo, caraca, esse cara carrega muita coisa com ele. Ele tem que assumir isso, tem que pegar essa identidade. Aí tu vê o cara conduzindo o grupo hoje como um gestor de verdade, como um cara que tem conteúdo. O que faltava para ele transbordar dentro desse grupo? Ele tem Mastermind, se eu não me engano, Masterclass, lançada no mercado. E a gente raramente escuta o Marlon falar sobre isso. Por quê? E ele é um cara que trabalha com psicanálise, né? Não sei se é essa a palavra. Então, quando a gente começa a transbordar, eu acho que o que eu tenho pego, pessoal, principalmente na quarta-feira, eu estava assistindo um curso do Fábio Costa, que é uma pessoa extremamente simples. E quando ele conta a história dele, o que eu tenho percebido nessa galera? A galera que está exponencializando é a menos intelectualizada possível. Por quê? O fato de você ser intelectualizado em excesso te traz muito conhecimento, porém, o conhecimento excessivo, ele às vezes te bloqueia. Por quê? O cara que ele tem um conhecimento excessivo, ele é perfeccionista, ele gasta energia com o problema que está por vir e não com a solução para aquele problema. Então, é algo que, ao longo da minha vida, eu fui aprendendo, porque eu não tinha opção, não era uma escolha. Eu tinha que fazer, senão eu morria de fome. Eu tinha que fazer, senão eu perdia a mulher da minha vida. Vocês estão entendendo qual é o jogo? Então, quando a gente fica assim... E a pior coisa é aquele camarada que vem, bate nas tuas costas e fala assim, cara, tu é muito bom. Sai fora desse cara. Esse cara não quer teu bem, cara. Ele quer o que você carrega. Mas ele quer de que maneira? A nível emocional ou a nível material? Se for a nível emocional, legal, porque de repente tu não vai edificar aqui, mas tu vai edificar no reino dos céus. E quando você faz de coração, Deus está vendo. Então, quando eu vejo a pessoa fazendo questão de demonstrar isso excessivamente para outra, ou seja, eu faço um branding excessivo em relação a mim, mas com algo que, se tu olhar nos olhos, tu não vê que é de coração, tu vê que é algo que a gente só quer criar uma maquiagem. Essa semana mesmo eu tive o Cássio falando sobre um desses players aí que está no mercado, que ele teve uma decepção monstruosa com essa pessoa. Eu não estou aqui para mencionar o nome, jamais, mas eu nunca imaginei que ele tinha tido essa decepção, porque essa pessoa, tá? Eu não sigo essa pessoa, por sinal eu não sigo, mas ela é muito citada nas mentorias. É um cara que se passou por uma coisa que ele não era, e muita gente se ferrou por causa dele. Então, tu vê que a pessoa não carrega uma essência. A pessoa está ali falando em nome de Deus, mas será que ela tem essa conexão mesmo com Deus? Um cara que me impressiona muito, que eu sempre falo, que não tem nada a ver com a nossa mentoria, que é o Rick Chester, é um cara verdadeiro, cara. Quando ele brinca, né, de falar assim, pô, eu tenho o WhatsApp do Criador, ele fala direto comigo. Eu acho isso magnífico. Por quê? Eu não preciso ter muitas pautas, ter muitos filtros para mostrar a intimidade minha com Deus. Eu não preciso ter filtro excessivamente, perder a minha essência para agradar a Fernanda. De repente eu vou falar para a Fernanda nada que seja agradável para ela, para o Marlon. De repente vão ter pessoas que vão fazer uma oratória, um discurso muito mais bem pautado
para qualquer um de vocês que seja, mas na hora que você precisar realmente, ou na hora que você exponencializar realmente, o que essa pessoa vai fazer? Ou ela vai ficar com inveja de você, ou ela vai ficar com raiva de você, ou ela vai dar os sorrisinhos, vai te ajudar, mas dando um sorrisinho, porque ela está te vendo na pior. Eu aprendi, inclusive, com o Padre Christian na época, né, que a gente sempre carregou. Vocês podem pensar diferente, eu respeito isso. O Padre Christian falava o seguinte: as pessoas falam o tempo todo, isso foi instalado na nossa mente. Ah, o teu melhor amigo ele vai estar contigo nos piores momentos. Mentira! Se acontecer uma tragédia no Japão, a gente vai fazer caridade pro Japão daqui, sem nem conhecer ninguém, cara. O teu amigo ele vai estar contigo em todos os momentos, principalmente quando você se elevar, porque ele vai ficar feliz com a sua elevação. Ele vai ficar feliz com a sua subida de nível. E normalmente isso não acontece. Faz um teste. Eu desafio vocês a fazerem um teste. Chega dentro dessa galera que vocês convivem há anos e tenta transbordar 5 minutos do que vocês estão vivendo com essas colocações incisivas. Todo mundo vai criar uma repulsa, vai juntar um complô e vai começar a te dar cacetada, mano. Vai falar que tu tá fugindo de Deus, vai falar que tu tá ficando maluco, vai falar que tu é arrogante, que é prepotente. Então é isso que a gente tem que tentar trazer para a nossa vida. Se a gente vai exponencializar, eu não tenho dúvida disso, que a gente está fazendo o passo a passo, muito certinho, né? E são só quem está aí no primeiro ano, são 5 meses só, gente. Se eu falar para vocês que na minha concepção eu acelerei 5 anos da minha vida em 5 meses, e ao invés de 10 até o final do ano eu vou ter acelerado 12 anos, a pessoa fala assim, pô, esse cara está achando que ele é Deus. Esse cara está achando que ele é melhor do que os outros. Não, pelo contrário. Por estar abrindo minha mente, entendendo que eu sou só um grãozinho de mostarda, que eu não sou nada, que o que carrego dentro do meu coração, que é Jesus Cristo, é maior do que qualquer coisa que a gente venha conquistar aqui, né? Aí sim, aí a gente vai perceber o quanto a gente pode fazer na vida das pessoas. E às vezes não é com finança, às vezes é com um olhar, às vezes é com uma palavra, às vezes é vem andar comigo. A pessoa vai andar contigo por quê? Tu não tem resultado? Depende do teu ponto de vista. Se tu achar que constituir uma família plena não é resultado, se tu achar que de repente você hoje tem autonomia para fazer gestão de 200, 250 famílias não é resultado, o que é resultado? Tiveram players aí que falaram na Masterclass o que é resultado e o que eu vendo. Eles falam exatamente isso. Quer desenvolver uma mentoria de milhões? Abre a internet e fala para qualquer um que esteja ali como você chegou ao seu primeiro milhão sem ter. 2 meses depois você vai ter aluno suficiente para ter feito esse primeiro milhão. Aí será que tu vai abrir e falar assim, sabe como que eu fiz meu primeiro milhão? Enganando um bando de otário. Eu falei que já tinha feito, vocês acreditaram e compraram meu curso, isso gerou um ROI para mim de 1 milhão. Então, aonde a gente quer chegar? Porque a gente pode não ser julgado aqui, mas nos reinos dos céus nós vamos ser julgados. Você está agindo com a verdade? Então, aflora o resultado que você já tem, pô. O Gil falou isso para mim, me deu um código espetacular quando eu falei assim, tô querendo escrever meu livro, mas eu não sei se eu atinjo o resultado para escrever o livro, ou se eu escrevo o livro para atingir o resultado. Ele falou isso para mim. E aí? Eu tenho que escrever o livro com o que eu carrego. Depois que eu tiver R$1 milhão, que não vai demorar a acontecer, conquistado pelo digital, cara, eu vendo o que eu quiser, gente. Eu vendo até papel higiênico. Tem gente aí no Mercado Livre vendendo R$200 mil por mês de caixa de papelão. Então, tu vende o que quiser. Você precisa destravar, entender que existe uma essência, existe um propósito. E quando eu associo propósito, tá? Eu associo propósito que eu falei lá no início para vocês. Meu primeiro propósito é Deus. Meu segundo foi a minha esposa. E meu terceiro é meu filho. Meus filhos. Você faz com o cara que ama a mulher, ele vai passar por cima de qualquer orgulho. Ele vai mudar, ele vai se modelar para ele fazer aquele propósito acontecer. É uma aliança com Deus, não é ele a esposa. Vocês estão entendendo? O cara que coloca um filho do mundo e ele quer realmente ser verdadeiramente um pai, ele não vai ser um bosta, desculpa o termo, que vai ser permissível e vai fazer as coisas acontecerem tudo na vida do filho e tornar o filho um outro idiota lá na frente. Ele vai bater de frente, ele não vai fugir do conflito, ele vai ter que ser duro em alguns momentos. E dentro do casamento, poxa, quem é casado aí sabe até melhor do que eu sobre isso. Gente, não é um conto de fada, gente. Nós fomos criados vendo desenho animado onde a princesa era acordada com um beijo na boca e subia num cavalo branco e ia viver feliz para sempre. Você vai entrar no matrimônio e achar que o matrimônio é isso? Pelo contrário, o matrimônio que é isso, a primeira crise que tiver vai ser um para cada lado. Porque não tem base emocional nenhuma ali. Não existe, cara. Acho que foi até o Cássio falou assim,
Cara, impressionante a relação tua e da tua esposa, que eu vi a live da tua esposa falando sobre finanças, e ela é a mesma personalidade que a sua. Normalmente você vai pegar uma pessoa do relacionamento é mais tranquila, mais calma, só que a minha esposa ela é uma seda. Agora, quando ela precisa ser uma leoa, ela é uma leoa. E é isso que me encanta nela. Eu não quero uma mulher para lavar, passar e cozinhar. Nunca quis isso. Eu sempre quis uma esposa que, se eu caísse duro amanhã e morresse, ela vai cumprir o propósito que a gente tem com nossos filhos. Ela não vai tornar o meu filho um Zé Ninguém, porque ela teve que viver a vida toda dela apenas se limitando a fazer comida para o marido, apenas lavando a roupa suja do marido. Então, o empoderamento feminino, na minha concepção, não é a mulher querer fazer o que o homem faz, é a mulher ter autonomia para tocar a vida dela, independente de homem, de pai, de mãe, de quem quer que seja. Agora, o cara que ainda está com aquela mentalidade, peraí, eu sou o general, eu sou o cara, eu mando, minha mulher obedece. Pelo amor de Deus, gente. Volta lá para o passado, vai viver na Idade da Pedra, que o cara agarrava a cabeça da mulher e saia arrastando. Não é isso que a gente visa. Então, eu sei que eu fujo um pouquinho do roteiro, até porque eu coloquei para vocês a empregabilidade do que eu estou aprendendo na mentoria, mas eu acho que isso tem muito a ver com a inteligência emocional com que a gente lida hoje com as situações. Eu tive que me desvincular de várias pessoas nesse período aí de mentoria, porque eu realmente estou me tornando, até dentro de casa, minha esposa, principalmente no início, ela não entendia e falava isso para mim, está aqui do meu lado, que eu estava uma pessoa insuportável, e eu vi coisas muito duras dela. E o bom é você ter a inteligência emocional sendo trabalhada para você falar assim, caramba, tá dando certo. Realmente, o meu mentor falou que isso ia acontecer. E daqui a pouco ela vindo encaixando ali, ela falando assim, cara, peraí, com a minha intelectualidade, com tudo que eu construí, se eu colar com esse maluco, a gente vai exponencializar de forma monstruosa, em todos os níveis. Então, isso é que é legal, a gente colocar realmente em prática, né? Para a gente estar concluindo aqui, eu me perdi um pouquinho na hora. Quem tiver com o relógio aí, eu estou com o meu longe. Me alerta aí, bateu 8 horas, já me avisem. Então, o que acontece? Quando a gente começa a colocar isso em prática cotidianamente, é fantástico, é magnífico. Aí a pessoa às vezes fala assim para você, poxa, mas tu não tem nada a agregar porque teu Instagram tá assim ou tá assado. A pessoa não sabe o meu propósito. 8h17. Eu comecei atrasado, então tem uma canjinha. A pessoa fala assim, poxa, mas você não tem nada para carregar porque teu Instagram tá feio. Cara, aí eu vou falar igual o Pablo, vai cuidar da sua vida. Por que ao invés de você perder o teu tempo de ficar olhando o meu Instagram e falando que o meu Instagram tá feio, você não vai cuidar da tua família, você não vai cuidar do teu filho, você vai cuidar dos teus negócios? Então a gente perde muito tempo, aí a pessoa fala assim, caramba, esse cara que estava chorando agora tá falando assim, mas é a realidade, eu preciso ser assim, se eu não for assim, eu não vou ser verdadeiro com vocês. Eu não quero que o Marlon olhe para mim e fale assim, pô, o Léo é um amor de pessoa. Cara, a pessoa que é um amor de pessoa só toma ferro. Já viu aquele cara que fala assim para você? Ah, o Marlonzinho, ou a Fernandinha, o Gilzinho, o Alexzinho. Cara, te chamou no diminutivo, corre. Mas corre, porque vai querer arrancar alguma coisa de você. Então, é Leozão, é Gilzão, então é Gil, ou é Jackson. Eu acho que a gente precisa entender esse jogo. Se eu me colocar numa posição de vulnerabilidade, gente, quando tu pegar alguém com um coração excepcional, essa pessoa ela vai agregar, vai de repente te ajudar. Mas quando tu pegar alguém intencional, ele vai tirar a tua última peça de roupa do corpo. Então vamos entender o jogo. Esse é um pouco do meu transbordo. Teria conteúdo aí para passar para todo mundo o dia todo, mas isso a gente vai ter tempo o suficiente, porque a gente está só se conhecendo. Hoje, pessoalmente, eu não tive a oportunidade de conhecer ninguém, né? Eu tenho uma conexão mais próxima aqui com o Yuri e com o Cássio, mas hoje estava até numa reunião e coloquei exatamente essa pauta lá na reunião, que é o movimento que a gente está fazendo na região dos lagos. Podem ter, assim, liberdade de chegar para mim e falar assim, Léo, hoje eu não tenho interesse de caminhar mais contigo, porque tu é um cara grosso, tu é um cara bruto, mas quem dá a oportunidade de ganhar a minha intimidade, vocês vão ver o meu outro lado, que é o que vocês acabaram de ver. Eu sou um cara que me emociona, eu sou um cara que sou humano, eu sou um cara que ressignifico muito rápido, e aprendi algo com o Pablo também, que quando eu falei, até numa reunião familiar, transtornou um monte de gente. Hoje eu não me permito mais pedir perdão a ninguém, porque eu não consigo criar nada no meu coração que me faça sentir raiva, apenas a Deus, né? Me faça sentir raiva, rancor, né? A ponto de ter que pedir perdão. Desculpa, a gente pede por causa do erro, mas, sinceramente, vou falar para vocês o que o Pablo fala o tempo todo. Vamos cuidar da nossa vida.
Quando a gente cuida da nossa vida, a gente se conecta a pessoas. É a lei da atração, é o estudo de Hawkins, né? Aumenta a sua frequência. Né? Aumenta a sua frequência. Quando você está debaixo de uma tempestade, vivendo uma turbulência, o que a gente precisa fazer? O que o avião faz para sair dessa tempestade? Ele aumenta a sua altitude. Então, o que a gente precisa fazer hoje é elevar a nossa altitude. O sol, ele está brilhando o tempo todo, o tempo nublado ou não, ele está brilhando, não está? Só que, às vezes, eu me coloco numa posição de comodismo, de procrastinador, onde eu fico o tempo todo debaixo da tempestade, contando uma história triste para mim, culpando as pessoas. Esse é o processo. Eu culpo as pessoas e, no final, eu vou culpar, sabe quem? A Deus. É Deus que está sendo injusto comigo. Quer ver uma coisa que me deixa arrasada, aprendi isso com o tempo? Se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Para com isso, gente. Para de botar a culpa em Deus pelo fato da gente estar se tornando uma pessoa procrastinadora, um zero, né? Tem um filme até nacional aí do camarada lá que é o Zero, né? Então, assim, sai da procrastinação, vai caminhar, vai correr. Semana retrasada eu tive um contato com o Jackson, né? Ele falou comigo no privado. Eu achei magnífico ele perguntando a parada lá sobre correr. Eu falei, meu irmão, vai para dentro e tal, faz a musculação, não sei o quê. Aí quando ele vai e coloca lá o que ele bateu, o que ele conseguiu, pô, pra gente assim é fantástico. O cara tá correndo, tá indo para cima. Seria muito mais confortável falar o quê? Não, vou ficar aqui parado. Não, meu joelho vai me sabotar. Faz igual o Pablo fez lá. O joelho dele quis sabotar, ele falou, eu vou correr com o joelho ruim. É claro que a gente tem que conhecer os nossos limites. Mas respeita o próximo. Não perde o olho no olho. Não perde o coração. As pessoas ficam o tempo todo buscando esse propósito. Qual o meu propósito? Onde eu vou monetizar? O que eu vou lançar? Minha esposa ontem, eu cheguei, ela estava aqui chorando porque eu ouvi uma palestra do Marçal e ela falou assim, caramba, impressionante como ele falou exatamente isso. Que é o quê? O que é o propósito? O propósito é quando você se conecta realmente com Deus e isso vem do coração. Não adianta eu querer, galera, a gente está com um propósito aqui. O propósito é atingir algo, o propósito de grupo. Agora, o propósito individual, qual o produto que a Fernanda vai lançar, que o Ricardo vai lançar, que o Alex vai lançar? Cara, só quem vai saber esse produto é você. Vou te falar, se tu for copiar alguém, vai dar errado. Vai dar errado. Que é o teu individual, cara. Senão o digital não era o que era. Se a gente pegasse e replicasse o que o Pablo Marçal faz, dificilmente a gente atingiu o patamar do Pablo Marçal. Agora, quando você carrega o que o Jânio carrega, quando você carrega o que o John Wick carrega, quando você carrega o que o Nésio carrega, aí você vai começar a entender o que é o propósito de cada um. E a gente fica querendo modelar a propósito dos outros. Vai ficar estagnado no mesmo lugar. Não adianta. Beleza, pessoal? Então, assim eu finalizo, né? Se tivermos um tempo aí, eu gostaria de fazer uma oração, fazer um bootzinho também, mas eu queria abrir aí perguntas. Eu acho que vai ser difícil, que eu falei muito storytelling, mas se tiver alguma coisa aí que eu posso esclarecer, fiquem à vontade. Foi um prazer magnífico e temos ouvido de vocês ao meu favor. Agora a gente tem que marcar Léo, uma pelada com todo mundo aí, ó. Como é que é? Vamos marcar uma pelada com todo mundo aqui, ó. Bora? Léo, eu só gostaria, não é uma pergunta, mas de agradecer pelo seu transbordo, foi muito importante na minha vida, acredito que na vida de todos, né? História maravilhosa, linda aí, a sua história, e é isso aí mesmo. Não adianta a gente ter força de vontade, né? A gente tem que ir para a ação. Quando a gente vai na ação, tudo dá certo, a gente tem que agir. Parabéns por ser essa pessoa que você é e por transbordar na minha vida. E tamo junto. Até depois do fim. Até depois do fim, ó. Tamo junto até depois do fim. Léo, adorei essa história. Maravilhoso. Nossa, tocou muito aqui o meu coração. Eu não posso nem falar, porque senão eu vou chorar. Acho que é isso. Hoje eu vivo um momento da minha vida que a minha família é o primeiro Deus e segundo o cerne é a minha família. E você tocou muito isso. Muita gratidão por ter o compartilhamento aí. Sentimos honrados em te ouvir. Todos. Tive a oportunidade de falar aqui com você, mas sentindo honrado de fazer parte disso tudo aqui. Valeu, obrigado. Se alguém quiser descer a lenha também, pode descer, gente. Eu tomei lenhada a vida toda, então para mim não me abala, não. É bom que me fortalece. O que não mata, engorda. Fique à vontade.
Mas eu estou precisando, se você puder falar no particular, umas boas dessa aí que você deu, estou precisando, que eu preciso soltar e ainda estou na procrastinação ainda. Preciso de umas porradas, Léo. Vamos para pancadaria. A arte marcial, não sei se alguém faz aí, o Alex hoje não está aí, né? Eu não vi, pelo menos. Mas a arte marcial, ela te ajuda muito nisso. Eu era muito brigão na época, né? De adolescente, queria brigar com todo mundo, né? E pela revolta que eu carreguei ao longo da minha vida. E, cara, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu já não queria mais brigar, entendeu? Então, essas pancadas da vida, eu estou associando à arte marcial, é muito boa. E diga pro teu marido aí que eu vim para Cabo Frio, não contei isso na minha Storytelling, eu vim para ser bope, eu já falei isso para vocês numa outra live. Eu vim para ser bope, eu queria ser faca na caveira, mano. Mais alguém aí? Quer comentar alguma coisa? Quer descer a marretada? Não. É o seguinte, eu gostei demais. Eu vi Deus, vi amor, vi garra. Eu fiquei, você foi falando, eu falei assim, o que eu vou perguntar para ele? Porque realmente não tem muito o que perguntar, né? Mas o que eu posso tirar, assim, que está faltando em mim, né? Esse resultado mais imediato que você já teve. Sabe, eu tive resultado? Tive, não tenho dúvida, desde que eu entrei no Pablo. E eu estou grato. Se eu não fizesse mais nada, já estava paga a mentoria do Pablo, de verdade. Mas tem muito a ganhar. E isso que eu vejo em você que me deu mais alegria e força, porque você é 10 em 1 também, né? E já teve um resultado bem maior do que o meu, né? Então, é essa modelagem que eu fiquei feliz e falei assim, não, cara, eu estou devagar, vamos acelerar esse negócio aí. Obrigado, eu estou feliz. Muito mesmo, obrigado. Bom, gente, eu gostaria de agradecer, gratidão mesmo a Deus pela sua vida, pelo seu transbordo. Alguns momentos aí a gente já teve algum contato no Zap e, cara, o que acontece que eu estou vendo algumas coisas acontecendo, digamos assim, que me deixam com a frequência lá embaixo. Às vezes a gente se conecta com um ou outra pessoa e essa pessoa nem te dá atenção. O Jackson acabou de falar sobre resultados. Eu, lá no evento do Million Club em São Paulo, eu fiz um cartaz, né? Eu queria ter feito um banner, né? Bem bonitinho e tal, mas não teve tempo hábil, então eu fui com o que eu podia. Fiz um cartaz dizendo sobre conexões, sobre networking, ali eu colocava meu Zap e meu Instagram. E eu vi várias pessoas, eu ouvi de várias pessoas, qual que é o resultado que você já teve? E aí, o que acontece? Eu estou engatinhando, nós, senhor Jackson, estamos engatinhando, mas daqui a pouco a gente vai estar andando e daqui a pouco a gente vai estar correndo. É só a gente não parar. É só a gente não parar. Parar nem para pegar impulso, vir para trás nem para pegar impulso. Então, vamos fazendo, vamos acontecendo, que as coisas vão acontecer no momento que elas tiverem que acontecer. A questão do Léo ter tido aí o resultado, digamos assim, a jato, é porque ele já tinha um negócio físico e começou a implantar coisas do digital. Então, o processo dele vai ser mais rápido. Mas, Léo, voltando aí para o seu storytelling, cara, a sua história magnífica. E só uma coisa ali que eu havia colocado no chat, inclusive, você falou assim, eu sou uma pessoa difícil. Não, você era, irmão. Você era. Você está num processo de construção. Então, é o seguinte, já usa isso aí no passado e vamos tocar o pau. Outra coisa do jiu-jitsu aí, ó. Eu fiz durante 1 ano e pouco, eu sou terceiro macarrão aí na branca. E estamos com o Alex aí, ó. Alex é jiu-jiteiro também e não vejo a hora de voltar, cara. Pô, tem 2 anos aí que eu tô parado, tive um problema no joelho, mas não vejo a hora de voltar.
Enfim, gratidão aí, gratidão por todos. Eu acho que esse grupo aqui, nós estamos aí no caminho. Eu acho que é isso mesmo, é começar a formar os movimentos, a formar as situações para a gente exponencializar. E tudo vai acontecer no momento que Deus permitir que aconteça, desde que a gente não fique parado e continue caminhando. Deixa eu pegar só o teu ensejo para mim não me perder, tá? Eu gosto de pensar e que as pessoas pensem assim de mim. Por quê? Eu não crio expectativa, entendeu? Então, quando eu falo, eu endosso, porque o Pablo também bate muito nessa tecla. Vou falar o nome do Pablo, que é a grade A, B ou C, problema de cada um, a cadeira que Deus escreveu é minha, independente de eu ter o Pablo como meu concorrente. Ele é meu mentor e eu vou valorizar sempre isso, aprendi isso com o Gil também. Já carregava um pouquinho. Mas a gente não deve criar expectativa. Por quê? Porque quem a gente precisa agradar não tem que criar expectativa, que é Deus. Então, quando a gente age com a nossa verdade, irmão, você só vai me conhecer se você der a oportunidade. Se não der, eu posso ter perdido muito contigo, mas vocês também vão perder muito comigo. A gente tem muita troca. Então, a gente precisa manter a nossa essência. Quando eu crio expectativa, foi até o que eu falei, estava conversando isso com a minha esposa, só mais um pouquinho. Eu crio uma página espetacular, ela entrou numa página de um centro odontológico, e assim, muito bem formatada. E quando ela foi ver a imagem do centro odontológico, uma decepção total. Então, é a questão da casca. É quando você conquista a tua mulher, tu olha só por fora, né? Ela é linda, maravilhosa, ela tem um popozão, né? Esse que, infelizmente, é o nosso padrão de escolha. E aí, quando você se casa com aquela pessoa, e o contrário também, tá, gente? Fica uma posição muito machista. Então, assim, eu sou isso. Simplesmente isso. Agora, se tu me der a oportunidade, quiser caminhar comigo, irmão, aí eu vou te tirar de onde tu estiver e eu vou estar caminhando junto contigo. Na alegria, na tristeza. É exatamente o que eu falei lá no início do grupo. É um casamento. Aqui, se a gente entender isso e cada um respeitar a diferença, tá maluco? O que a gente pode fazer nesse mundo aí? Você é doido? Mais alguém aí, Marlon? Mais alguém? Fala aí, pessoal. Quero agradecer aí a palestra do Léo aí, que realmente não é só um storytelling, né? É realmente carregar, né? O que ele construiu durante a vida dele. E isso realmente impacta as nossas vidas. Eu também me emocionei aqui, porque existe, né, a solução e tá aí o Léo para trazer aí o que ele carrega e já impacta as nossas vidas. Então, esse início de ano realmente não foi o mesmo. Estou com cada um de vocês aqui, partilhando, aprendendo, cada um carregando aí uma habilidade. Então, quero agradecer não só ao Léo, a todos vocês. Estamos juntos aí, rompendo e superando as nossas limitações que vão aparecendo no decorrer do caminho. Então, sem cada um aqui, né, não estaríamos um empurrando o outro. Então, essa história aí do Léo que ele trouxe hoje, que ele carrega com ele, é isso. Já é uma mentoria e tanto, que é o que cada um carrega, né? Então, eu já pego esse gancho aí também. Faz toda a diferença, já modela aí o Léo também, para que eu possa ir contando a minha história e trazendo conteúdo que vai fazer toda a diferença realmente o que foi vivido, né? Então, gratidão a todos, gratidão, Léo. É isso aí. Ô, Marlon, deixa eu aproveitar o código que eu peguei com o teu bebê aí. Posso? Você me dá autorização? Cara, vão ter momentos na vida que muitas pessoas vão querer se afastar de você, isso aconteceu conosco, porque tem filho pequeno, porque a criança chora, isso aconteceu, inclusive, dentro de instituições religiosas que eu vivo. Cara, quem fizer isso, você desconecta, irmão. Porque esse bebezinho que está chorando, qualquer momento que seja, claro que tem momentos que você vai precisar dar atenção ao que você faz, mas a gente precisa ser, nós precisamos ser nós mesmos, né? Então, quando você tem essa coragem de entrar na live, de participar de uma reunião, igual tu fez uma reunião com a gente, com teu bebê no colo, irmão, é o teu maior patrimônio, é o teu maior tesouro. E vai ter muita gente que vai falar assim, pô, o cara vem e traz o filho, o cara tá fazendo uma live com o filho no colo, cara, desconecta. Isso aí não vai agregar em nada na tua vida, não. Ele só quer te rotular. E vou te falar, deve estar com inveja, muitas das vezes, de não ter tido a oportunidade de estar vivendo o que você está vivendo. Que ser pai e ser mãe é muito trabalhoso, mas é fantástico. Então, eu peguei esse código aí com o teu bebê,
E, cara, tem que botar ele de frente mesmo, ele tem que estar contigo em todos os momentos. E quem quer caminhar contigo, vai caminhar contigo e com a tua família. É o que você carrega. Então, é só um código aí que eu não poderia deixar passar, não, cara. Cara, sem palavras, né? Foi sensacional. Eu fico muito feliz, né, de andar junto com o Léo aí caminhando bem de perto. Para mim, assim, foi uma mentoria top empresário, né? Como aquela que a gente tem lá na mentoria do Jogo da Vida, né? Porque às vezes a gente não enxerga, né? Mas eu sempre falo para o Léo, cara, você é um cara de sucesso, você tem suas empresas que estão rodando bem, e né, cê é destacado, né, fora da média. Às vezes a gente não enxerga no seu próprio potencial, a coisa que a gente tem feito, que tem desenvolvido. E é bom que outra pessoa fale para a gente, né? Então, assim, cada um, como o Alexander Barbosa aí falou, cada um, né, na sua área. Então, a gente precisa enxergar e precisa que outros falem para a gente também. É por isso que é importante a gente andar nesse grupo aqui. E foi, assim, muito bom, palavras aí do Léo, muito bom que ele está nessa parte avançada. Talvez, não sei como é que está o resto de nós, né? Mas nem todo mundo tá com pressa ainda, então é bom ter pessoas com essa bagagem aí. Quero dar boas-vindas também para o Ricardo e o Frederico, que eu estou vendo aqui pela primeira vez. Gostaria que eles falassem um pouquinho, se apresentassem para a gente conhecer. Pode abrir seu microfone, Ricardo. Salve, salve, galera. Bom dia a todos aí. Vai lá, vai lá. Foi uma experiência muito boa. Eu sou engenheiro civil, tenho uma empresa de engenharia e sou trader. E estou vivenciando tudo isso aí que ele falou sobre afastamentos. As pessoas, você começa a despontar e a buscar conhecimento, as pessoas se afastam. Muita gente se afastaram pensando que eu estou ficando problemático, que eu estou ficando doido. Então, muita ficha caiu com essa explanação dele, com essa forma de ele falar, e foi muito interessante. Muitos códigos vieram na minha cabeça e me fez reverberar e ver que eu estou no caminho certo e que é buscar e plantar e colher. É isso aí. Foi muito gratificante e emocionante. É o que eu tenho que falar aí. Perfeito, Frederico. Fred, pode chamar de Fred, né? É isso. Então, Fred, perfeito. Eu acho que a gente tem que só entender outro código aí que você entrou e é legal a gente estar ressaltando. Nós vamos sempre colher alguma coisa. Pablo fala isso, a gente precisa gravar isso. Agora, o que a gente está plantando, né? Então, pode ter certeza que essas pessoas que estão se desconectando de você, eu ia falar no final, antes da oração, faz uma análise. Qual o sentimento que está fazendo essa pessoa se desconectar de você ou você tem que se desconectar dela? É um sentimento de amor? Duvido. Se for amor, tu não vai se desconectar. É inveja ou raiva. Então, se tu identificar a causa, meu irmão, é mais fácil você curar. Então, vai no amor e você vai sempre tomar a decisão correta. E vamos para cima. Desculpa aí, mas tem horas que a gente repensa muita coisa. Beleza, seja muito bem-vindo, Frederico. Gostaríamos de que participasse mais vezes, tá? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, Beleza. tá bacana. Foi ótimo. Beleza. Fala, galera. Bom dia. Bom dia. Grato aí pela oportunidade de estar participando aí. Grato a Deus, né? Por mais esse dia que se inicia aí. A história do Léo aí, conheci ele aqui no grupo, né? E comecei a seguir e ver toda a história dele também. E
uma experiência de vida aí que vem para trazer também para nós muita agregar na nossa vida. Eu sou proprietário de um comércio, né, hoje, e tenho uma família linda, minha esposa, a Daniela, duas filhas, duas garotinhas lindas, de 4 e 5 anos, e estamos aí, né, seguindo firmes aí nessa jornada. Então, que puder ajudar aí, contribuir também com o grupo nessa construção do reino e nessa construção de cada um, da vida de cada um, que possa edificar aí coisas boas, com certeza a gente está junto aí. Você é de qual região, Ricardo? Eu sou de Campinas, São Paulo. Fernando é da Americanas. De Americanas. É perto, né? Isso, perto de Nossa, Americana. a gente está a 20 minutos, uma cidade da outra. Que legal! Prazer em te conhecer. Prazer, Fernanda. Legal, bacana. Você é de onde? Eu sou de Americana. Ah, de Americana, legal. Nossa, Pertinho. Campinas é bem perto mesmo. Acho que é uns 20 minutos, assim, Sim, por aí. rapidinho. Você mora em que bairro de Campinas? Na verdade, eu moro em Hortolândia, Ah, hoje. tá. Fica perto da EMS, né, da IBM, não sei se você conhece. Sei, conheço. E a loja que a gente tem fica em Campinas. É que como ficava tudo lá e a gente veio morar aqui por condição, né, que eu trabalhava aqui na época. Sim. Então eu meio que considero como Campinas, mas é tudo um do lado do outro também, né, Hortolândia e É Campinas. verdade. Nossa, legal. E em Campinas está perto do The Royal Palm Plaza ali, Exatamente. uma região. Aham. É um hotel bem bacana. Bacana, Se então. conectar aí, vamos fazer E o Alex Couto é de Indaiatuba, ó. Deve ser próximo também, né? Sim, É próximo. perto. Estamos todos próximos. Já dá para marcar um churrasco. Excelente, Ricardo, excelente. Top, vamos para cima aí. E o Red Bull, vai falar, Red Bull? Como é que não pode falar, Red Bull? Como é que não pode falar? Esse é o Pedro Trovão, para quem não conhece. Olha, muito feliz, né, da gente conseguir ter esse tempo aqui. E o que está acontecendo, né? Para o pessoal que está chegando, o Frederico, o Ricardo aí, o Alê estava meio sumido, né? Mas ele também já estava no grupo aí. Vocês veem a importância, né? Parece que não, né? Mas é muito bom a gente se conhecer, a gente conhecer a história das pessoas, e a história da pessoa ela sempre vai trazer alguma coisa para a gente, um incentivo de caminhar, porque eu sempre costumo falar, por que o grupo de transbordo é importante? É saber como chegar, porque é fácil falar, eu vejo a simplicidade do Jacques falando aqui, né? E a naturalidade dele, né? Porque ele é muito espontâneo, e é gostoso ver como é que ele fala, pô, eu aprendi. Então, é sobre isso, é muito simples, né? E a gente tem aqui no grupo, gente, para quem não sabe, a gente vai descobrindo, quem não estava na live na quarta-feira, o Gil, rapaz, é um monstro, ele já está há uns 3 anos, mas ele tem história, você vê, desde o início ele vem, ele está coligado com o Paulo, ele está coligado com o não dá para falar muito na quarta-feira, como é que chama? Com o John Wick, e muita gente. Então, ele tem uma história aí de caminhar muito grande. Agora, nós vamos fazer uma entrevista com ele, nós vamos pegar o Gil aí e fazer um bate-bola com ele para soltar, entendeu, o Trovão? Porque o cara é demais, entendeu? Então, eu quero incentivar o Ricardo, como é que chama? O Frederico chegou hoje aí, para vocês ajudarem a gente a divulgar para as outras pessoas do grupo, em outros grupos que vocês conhecem, porque é muito importante, tanto essa live que a gente está fazendo de sábado de manhã, quanto a que a gente faz nas quartas-feiras às 20 horas. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem uma live, e todas as nossas lives que nós fizemos até agora, isso aqui é um projeto 224, para quem não sabe, começou com o Pedro Trovão aí, soltando o verbo lá no grupo,
E aí eu peguei e falei, pô, também concordo, vamos fazer. E aí o Gil gostou, e aí pronto, aí entrou o Marlon, entrou essa Dois turma malucos, toda aí. né, Alex? Dois doidos, olha o que dá. Dois doidos, os caras falaram, é melhor não contrariar. E é isso aí. Aí, ó, o quão tem sido gostoso, o quão é legal a gente poder compartilhar da nossa vida, né? Porque a nossa vida é isso que Deus deu para a gente, né? E não tem preço, não tem preço. Então, eu só quero dizer para vocês que, como todo mundo já agradeceu aqui, é um prazer estar com vocês. Tá? Como alguém falou assim, poxa, ainda bem que eu estou no grupo, porque às vezes eu estou sozinho, entendeu? E eu quero falar outra coisa. Eu estou marcando uma live essa semana já com o Cássio, a gente está se conectando. Eu falei aí com a Ale que a gente vai participar desse papo de mentor dele aí, que já era para ter falado, mas não falei. E vamos fazer algumas lives. Eu quero fazer live com o Gil também, quero fazer com o Alex. Então, quem tiver, vamos se conectando, vamos fazer as duas. Tem que fazer com o Pedro Trovão aqui agora, né? Porque não é mole, não. E isso vai liberando a gente, vai ajudando. Então, é sobre isso, gente. A gente se liberar, a gente se desbloquear e a gente caminhar, porque Deus tem propósito em todos nós. Olha o bonitão ali aparecendo aí do lado do Marlon. Então, vamos tirar toda a timidez, porque aqui, o que acontece? A gente está em casa, entendeu? Aqui a gente pode acertar, pode errar, que aqui vão nos ajudar, entendeu? Quando a gente elogia, a gente no público. Quando a gente chama atenção, a gente chama no privado, sabe? Só toma cuidado com isso, porque isso é o legal. Porque quando eu tenho alguma coisa para falar, pessoal, eu chego no privado, que tal que você fazer isso? É sobre isso que a gente tem que fazer, porque é a mesma coisa que a gente faz com amor. E Deus vai prosperar cada um de nós. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo Gil aí, né? Fazer essa bagunça toda. Top. E o Jackson, vejo que ele está feliz aí com a sua companheira. Apresenta para a gente, Jackson. Então, essa aqui é a Elizabeth, é minha esposa. Preciso arrastar para assistir as lives com a gente aqui, mas ela vai vir. Isso é agora. Eu fiquei muito feliz hoje também. Na hora que o Frederico falou assim, não, o pessoal está achando eu problemático e doido, então deixa eu anotar logo o Instagram dele. Porque essa normalidade é uma coisa que eu estou fugindo, eu estou querendo mesmo esse negócio que realmente dá resultado, vamos para frente, e é muito bom estar com vocês, estou muito feliz. E agora mais uma que entrou com a gente aqui, ó. Um abraço. Seja bem-vinda. Muito bom, pessoal. Então vamos continuar aí nessa energia. Vamos marcar live dessa semana. Na quarta-feira temos o Rafael Colares. Ele é bem low profile, né? Ele não aparece muito, mas ele está muito, muito perto do Pablo. Assim, ele já está caminhando com o Pablo desde 2020, eu acho, mas quando eu falo que está muito perto, que está perto mesmo. Ele trabalha lá na plataforma. No dia que eu estava na corrida, conheci ele lá na corrida. E eu vi a cara dele e, pô, mas esse cara, onde que eu vi ele? É porque às vezes ele aparece nas lives, né? Do Pablo. E ele estava. Quem é Million Club vai saber, né? E quem está no jogo da vida, o Pablo liberou aquela aula daquele dia, né? Aquela do fogo lá. Ele era que estava tocando o piano, né? Que no final tem um piano que alguém está tocando. Era o Rafael. Ele apareceu também na live que o Pablo passa a mão pelo meio do livro, né? Era ele que estava ajudando. Então, assim, um cara que ele até falou para mim, era para eu já estar talvez em outro patamar, né? Mas ele está no caminhar dele, né? A gente tem que entender isso. Cada um está no seu. Mas assim, ele está colado, tipo assim, convive, né? Junto com o Pablo. Então, eu acho que vai ter muita coisa para passar para a gente, né? Já tem um bom tempo de desenvolvimento. Ele vem do Amapá, veio para São Paulo, assim, muita coisa, né? Vai ter muita coisa para a gente, para passar para a gente aí. Então, é isso. É quarta-feira, 20 horas. Então, gente, outra coisa, né, que só para deixar claro para vocês, né?
a ideia do movimento, né, é a gente ir conectar, dessa quarta-feira, a gente ir conectando e aumentando nossa ambiência, né? Porque a gente vê, a gente percebe, o Pablo sempre fala isso, que é tudo um jogo de a gente mudar nossa cabeça, né? E passando, crescendo e indo, avançando, né? Cada nível, atingindo novos patamares. Então, com essas pessoas que a gente está trazendo na quarta-feira, que estão em destaque, estão se movimentando, têm experiências que a gente não teve ainda, elas vão abrindo nossa cabeça e vão permitindo a gente também se conectar, né? E ter novas referências, novas possibilidades. Como, por exemplo, o Leonardo, ele foi lá em Alphaville e abre a cabeça, né? Então, a gente está trazendo essas pessoas para perto, é muito valioso, né? Porque isso aqui no Zoom é como quase que uma reunião, né? Ele faz quase que uma reunião física, a gente está bem pertinho, a gente conseguiu mandar um chat, fazer uma pergunta, até falar, como somos poucas pessoas, dá para falar para essas pessoas, né? Eu tive a oportunidade o Rafael, né? Ele deu carona para mim de São Paulo para Alphaville aí para eu voltar para Curitiba, né? Aí eu consegui falar tudo caminho uma hora aí, né? Junto com ele aí. Mas então aí foi que eu consegui o contato, pá, já agendei. Mas então a gente vai ter, né? Como eu tô falando, essa oportunidade de ter pessoas grande, né? Em outros patamares não tem nada de grande, né? Todo mundo é igual, porém em outras, com resultados, com experiência e tal, mais perto. Então, por que que eu estou falando disso? Porque é importante a presença de você. Não adianta, não tem como, o Gil sozinho criar movimento e trazer pessoas, não tem como. Mas se cada um de nós se apoiar, tá junto, isso vai ser interessante para trazer cada vez mais pessoas mais interessantes, né? Digamos assim, não é que tem alguém mais interessante, mas vai ser muito mais fácil convidar pessoas, né? Que estão em níveis, tipo assim, um Nécio Monteiro, imagina, trazer um Thiago Rocha, um Arthur Pablo, eu tenho contato com ele, mas eu não vou falar, Pablo, vem falar para aqui, para mim, sozinho, não, se o negócio pegar força, quem sabe, né? Mas, assim, a gente consegue, né? Fazer essa conexão, essa aí. Então, é isso, galera. Vamos continuar com o apoio de todos, né? Que o movimento anda para frente. A ideia é essa, né? Qualquer ideia também é bem-vinda. A ideia também é receber apoio. O Alexandre também, ele tinha falado de ideia de fazer rio, marcação, etc. Tem várias coisas que a gente pode agregar, fazer para movimentar, para fazer barulho, né? Imagina, somos 3 pessoas aqui, imagina cada um postando, cara, criando uma postagem no feed, uma postagem na story, cara, querendo ou não, vai fazer a galera vai achar, pô, o que é esse negócio de 2 tem uma galera aí se marcando e tal, alguma atenção vai chamar. Por exemplo, o John Rick, ele fala assim, poxa, vi que vocês estão querendo vir aqui em Alphaville, então, Gil, fala aí, Leo. só te cortar rapidinho, eu não sei se o Marlon, acho que está aí ainda. Eu vou até pedir, aproveitar o ensejo do Gil, se o Marlon conseguir fazer com que a gente consiga estar publicando alguma arte, alguma coisa do gênero, que pudesse estar passando para a gente, para que a gente pudesse estar publicando nas redes sociais nossas todos os dias, para criar uma rotina de propagar esse movimento, acho que seria interessante demais, baseado no que está fazendo. Que a gente seguir um padrão, personalizava da maneira que a gente quisesse, e mostrasse, né, para todo mundo que a gente está envolvido num grande movimento. São 230 e tantas pessoas, só que ninguém sabe disso. Você pega uma live hoje aqui que vocês trouxeram conteúdos pra caramba e a gente deve estar batendo aqui 12, 13 pessoas. Tudo bem, eu acho que quem tem que estar aqui é quem tem que estar aqui, né? Jesus Cristo escolheu 12, entendeu? E os 12 levaram o evangelho. Então, assim, eu acho que se o Marlon puder fazer isso, nos ajudar, já criar um cronograma, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a gente está postando isso nas nossas redes, eu acho que seria bem interessante. É só um toque mesmo. Não sei o que vocês acham. Aproveitei o ensejo do Gil aí. Sim, vamos pensar em algo nesse sentido.
Que aí pode ser frase de efeito com o nome do projeto, os palestrantes que já passaram, algo nesse sentido, né? E seria interessante, Gil, já tirar um print aí, eu acho que é a sua tela e a do Alex, né, que tem todas as telas numa tela só, e aí já fazer um stories ou, sei lá, alguma coisa assim, remarcar, né, o pessoal, e aí a gente, cada um coloca nos seus stories e o pau tora. E criar um Insta por 224. Já pensaram? Uma Criar um possibilidade. Seria uma ideia também. Eu estou no movimento, o Prospere Club, e eles criaram um Insta. Na realidade, tem 3 líderes, né, desse grupo, e eles criaram um Insta. A única coisa que eu acho ruim em relação ao Prospere Club, eu até falei isso com eles em relação a isso, é tipo assim, eu não consegui fazer isso, a não ser que eu coloque como colaborador, dentro do meu perfil pessoal. Eu acho que quando a gente faz dentro do perfil pessoal, a gente não vai vender algo dentro né, futuramente, quando a gente for vender, dentro do perfil do movimento. Mas se a gente conseguir colocar sempre uma live, alguma coisa direcionada daquele movimento, eu acho que é legal sim, com certeza, entendeu? Pensando mais na divulgação mesmo, na movimentação. Inclusive, eu acabei de colocar no grupo lá, depois acho que o Marlon vai atualizar, as lives todas que aconteceram desde praticamente o início, para vocês poderem ir no YouTube, e quem não assistiu ver, tem bastante coisa interessante, tá bom? A gente também está divulgando isso aí, que é bem legal para fazer. Pois é só dar uma atualizada lá, Marlon. É o Marlon que é o cara do negócio aí. Já estou Muito fazendo bom. uma história aqui, marcando todos vocês. A Cláudia, eu acho que não tenho o Instagram dela. Não sei se eu tenho. Estou marcando aqui, pessoal. Tem sim, Ricardo. Gil. Oi? Tem sim. Como é que é? É o seu arroba? @CláudiaMarigo8. Ah, sim, tem. Te É sigo lá mais faz tempo, fácil tá? copiar o arroba aqui no chat, e aí a gente só copia e cola na hora de remarcar, repostar, a gente não tem não erra, né? Já sobe. Legal. Eu te sigo desde o transbordo, Gil, lá do Sim, Piorana. achei aqui, sim. Beleza, pessoal. Então, Fernando, vou marcar aqui a Fernando. Então, por enquanto, só isso, né? Mais alguma coisa que quer agregar aqui para fechar nosso encontro de hoje? Se pudessem só um bootzinho para a gente finalizar, se todo mundo tiver mais 3 minutinhos. Sou bom nisso não, tá, pessoal? Mas vou usar minha espontaneidade. Se eu puder puxar aí, eu vou ter o maior prazer. Vai lá, Léo. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos aprofundar no nosso subconsciente. Pensar não nos resultados que estão por vir, que isso é um processo, é natural, vai acontecer, né? Pensarmos em tudo que Deus nos proporcionou ao longo da nossa vida, tudo de maravilhoso que construímos até aqui, que é isso que nos move. Se não fosse o ontem, não fosse o hoje, não existiria o amanhã. Gratidão, sempre gratidão. Lembrarmos todos os dias, Deus já nos concedeu tudo que a gente precisa. Que o nosso corpo precisa entrar em movimento. Nossa alma, ela nasce pura, purificada. E nós, por causa dos nossos desejos, por causa dos nossos anseios, por causa do carnal, fomos putrificando a nossa alma, de modo que a gente só consiga retomar essa pureza da nossa alma a partir do momento que consigamos liberar nosso coração, nossa mente, nosso corpo de todas as impurezas que as ações inimigas colocam em nossa mente, nosso corpo, nosso coração todos os dias. Peçamos a Deus que Ele nos permita nos conectar a pessoas que carreguem essência, e não simplesmente o monetizar, e não simplesmente o realizar a nível material, mas sim que queiram viver o reino aqui na Terra, que possam trazer a palavra de Deus através das PNLs, com programações neurolinguísticas, que não seja o simples falar, mas o agir, o se comportar, o comunicar,
que possamos olhar para os nossos futuros clientes, inclusive, de modo humano. Algo que eu sempre falo, os pais dos meus alunos que eu conduzo ao longo desses 20 anos. Nós estamos lidando com um ser humano. Então, todo mundo carrega algo no seu coração. Todo mundo tem uma história de vida, todo mundo tem algo para transbordar. E a nossa ganância, o nosso desejo de ser o melhor que o outro, faz com que a gente esqueça que tem um ser humano do outro lado. Se é através da tela, se é através de uma relação pessoal, é um ser humano que está ali, é um irmão. É alguém que tem a mesma importância aqui na face da terra que a nossa. É alguém santificado, como Cristo fez quando ele colocou todos aqui nessa terra. Deu a oportunidade de todo mundo que queira verdadeiramente abrir o seu coração para que ele possa fazer morada verdadeiramente dentro do coração de cada um. E que possamos, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, amarmos a nós e, consequentemente, podermos amar o próximo. Que possamos fazer da nossa residência, da nossa casa, nosso primeiro grupo de transbordo, que eu possa, tanto eu quanto todos vocês, cada um que está aqui, possa transbordar na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, e, consequentemente, esse movimento do lar vai ganhando força. Imaginem o seu filho se tornando um grande propagador da palavra, um governante do reino, onde as pessoas simplesmente olhem para ele e tenham um desejo de se conectar, de pegar energia, de pegar essa frequência, de entender que ele carrega muito mais do que realmente os rótulos mostram. Então é isso que eu tenho hoje para agradecer a Ti, meu Pai, que o Senhor possa cada vez mais fazer com que tenhamos a sabedoria para livrar o nosso coração dos lixos que nós carregamos dentro dele, para que aí sim, verdadeiramente, o Senhor tenha um espaço confortável para fazer morada no nosso coração e, consequentemente, nos levarmos a edificar a vida de famílias, de pessoas, de todos que nos cercam, simplesmente por um olhar, simplesmente por um gesto, simplesmente por uma palavra. Assim seja, meu Pai. Gratidão pela família de cada pessoa que está aqui nessa live, que dedicou 2 horas aqui, ouvir um camarada que deixou ser usado por Ti. Que nada que eu tenha dito hoje aqui tenha saído simplesmente da minha boca, mas sim do meu coração, e o Senhor sabe disso. É perante isso que eu venho mais uma vez a te agradecer por mim, pela vida de cada integrante desse grupo, desse movimento, mesmo os que não estão aqui. Que o estudo de Hawkins possa fazer com que essa frequência nossa, através do estudo cientificamente comprovado, que essa nossa frequência possa chegar a milhares de lares espalhados pelo mundo todo. E que esse movimento que hoje reúne 230 e poucas pessoas possa se tornar algo mundial, que a gente possa realmente levar o reino ao coração e à vida de cada família que se conectar com cada um de nós. Assim seja, Pai. Obrigado. Aleluia. Perfeito. Então, é isso, pessoal. Até quarta-feira, 20 horas. Qualquer coisa a Bora gente vai tocar se o terror falando. no mundo, Gil. Pô, gostei, hein? Internacional. Gratidão, sempre, sempre. Quem disse que não? A plataforma do Pablo na beira de um rio já era vista como internacional? E hoje é internacional? Você é o que você mentaliza, pô. Vamos para cima. Bora tocar o terror no mundo. Bom. Beijo no coração de todos, gente. Gratidão imensa pelo tempo de vocês. Gratidão, Léo. Obrigado, um grande